Atenção do jornalista Luciano Kleber. Comunicando Nilton Mourão. Bom dia, Luciana, às 5h59. Seja bem-vinda ao Vivo e a Cores aqui no estúdio da Rádio Assunção, dentro do programa Hora da Notícia. Bom dia, Nilton. Bom dia, Vicente Alencar. Bom dia, Paramoti. Olá, hoje é dia 20 de dezembro, uma sexta-feira. Estamos iniciando a nossa participação no programa A Hora da Notícia, produzida aqui nos estúdios da Rádio Assunção Cearense, que faz uma conexão com o programa De Olho na Cidade, produzido lá na Paraíso FM de Sobral, sob o comando do grande comunicador Assis Nascimento, tendo ao seu lado o seu fiel escudeiro, competente, simpático, nosso querido Ricardo Gomes. Um bom dia especial para quem ajuda a elevar nossa voz nas redes sociais todo dia, fazendo o compartilhamento do vídeo do Facebook, também lá no YouTube, como Antônio José Loyola, o Wagner Viana, o Paulo Porfírio, Francisquinha Cunha, Everton Bezerra, o portal Calango News e a Rádio Interative Rádio Web Interativo Metro, aqui de Maranguape. Um grande abraço para todos vocês e também para quem já entrou em contato pelo WhatsApp, 9616, como o Estênio Paiva, 9616-1470. Estênio Paiva, João Lima, Rubens Brasil, lá do Icó, o Kerson de Sobral, Simão Oliveira, Luciano Melo, lá de Sobral também, e Michel Mendonça. Paramoti deu uma saidinha, daqui a pouco ele volta para colocar os parabéns hoje a Sofia Mendonça, filha do sargento Michel Mendonça, completa 6 anos de idade, uma idade maravilhosa. Aproveite, amigo, porque isso passa muito rapidamente. Daqui a pouco a menina cresce, vira uma moça. Isso tem acontecido com as minhas, que aliás também a Sofia Clever, já agora completando 15 anos, até ontem era bebê, está agora completando 15 anos a minha Sofia também. Então, parabéns para a Sofia Mendonça, com seus 6 aninhos de idade, começando agora, né, sendo alfabetizadas. Imagina que essa é a idade. Então, muito carinho, muito cuidado com ela, tá, Michel? Bom dia para quem já entrou em contato aqui também na live, no Facebook. Os nomes já passaram, que passa rápido, como Cláudio Moura, mandando um bom dia. O Patriota, mandando um bom fim de semana. O Sabino Melo, bom dia, amigo. Eu tenho um Natal de paz, amém. Dr. Paulo Roberto e também o Cristiano Jasmin. Bom dia, Nilton. Bom dia, meu irmão. Paz e saúde. Que bom estarmos juntos aqui, ao vivo, a cores, na Rádio Assunção Cearense, nesta sexta-feira, nos aproximando aí do Natal e Ano Novo, né? É isso aí, Renata, uma data maravilhosa, data da cristandade, que a gente não perca de foco, né? A mensagem do criador, do aniversariante, né? Isso. Que essa data, na verdade, é uma data que foi fixada, mas não tem uma data histórica, né? Isso. Mas que sirva, que seja um marco para que a gente demonstre mais solidariedade, né? Pense mais no amor um pelo outro, né? E assim, qual é a missão? Por que é que nós viemos fazer? Porque já a gente vai embora, né? O senhor falava aqui da Sofia, que ontem era um bebê, hoje tem 15 anos. A Sofia do Michel, né? Que era um bebê, hoje já está com 6 anos, né? Gritando, correndo, né? Feliz. Já a gente vai embora. Então passa muito rápido, um sopro. Verdade. Então a gente tem que pensar qual é a nossa missão aqui, o que é que nós viemos fazer. E muita gente às vezes se desvia. O que Deus nos confiou, né, Luciano? Eu acho que a grande oração, a oração que eu sempre procuro fazer é essa, né? Que Deus ilumine qual é o meu propósito aqui na Terra, né? Qual é a minha missão, o que é que eu vim fazer, e que me dê força e coragem e determinação para cumpri-la, né? Então, algumas coisas eu acho que... Por isso que eu sou teimoso, faço aqui, tenho esse programa como missão. Não é fácil sustentar esse programa, tem custos para isso. É verdade. É um sacrifício também, a gente acorda de madrugada, mas aqui eu tenho isso como missão. E muita gente me aconselha, cuidado, não falo dos poderosos, mas se eu não falar, as pedras falarão, né? E assim, temos isso como missão. Não tenho aqui fazer nenhuma coisa contra ninguém, mas a missão que é de falar a verdade, a minha verdade, aquilo que eu acredito, e tentar colocar luz um pouco, né? Isso é um pouco até de arrogância da gente, imaginar que traz algum pouco de luz, é porque eu vejo, e hoje você trouxe aqui uma intriga, né? Vejo como a imprensa age, e eu como jornalista e conhecedor, sei como é que essas coisas acontecem dentro do jornalismo, quais são as influências que movem cada escrita, né? Cada artigo, a gente vê por trás e tenta
esclarecer. Eu digo isso porque você falou hoje, a gente não pode nem dar ouvido a essas coisas, essa tentativa de intriga entre Bolsonaro e Moro, né? É tão assim frágil que o que é que Moro tem a ver com o Ministério Público? E principalmente o que é que Moro tem a ver com o Ministério Público do Rio de Janeiro? Aí o cara coloca, você vê o veneno, né? Bolsonaro teria dito para assessor, você pega uma coisa que é verossimilhança, né? Aí que a fake news ela prospera porque ela atua em cima da verossimilhança. Porque se você colocar uma coisa que não seja verdadeira, de todo verdadeira, de cara você já rejeita, né? Mas você pega ali um cenário que é uma possível verdade e inocula ali o seu veneno e injeta ali a sua mentira, e aí sim peçonha, ela prospera, né? Porque o Bolsonaro está ferido, é claro que está ferido, é o filho dele. E ele já disse algumas vezes, aí o Paramoti de volta com o seu carinho, cafezinho. Olha, eu estava sentindo falta aqui, teve uma querida aqui que teve os parabéns para a gente colocar. Pois é, eu mereço, cara, viu só uma vez por semana, não é possível. Muito obrigado, Paramoti. Tá vendo só? É um café com Clever aqui. Bom dia para o Antônio José Loyola, o Wellington Pereira, estamos juntos, Rádio Web Interativo transmitindo e compartilhando o nosso programa. O Enio Dias na escuta, bem bacana, um bom dia arrochada aí para o Enio Dias, grande abraço, meu garoto. Mas não tem o menor sentido. E assim, hoje, o que é que os caras amam? Essa história do Flávio Bolsonaro, é assim, cada um errou, tem que pagar. Acabou-se. Agora, assim, você vê a forma como a imprensa age, né? Ontem mesmo eu estava fazendo aqui um cálculo. 2 milhões foram... Aí você vai atrás, eu vejo no Globo, por exemplo. Ontem eu vi com um amigo meu, olha aqui o Jornal Globo. Aí você vê a manchete grandiosa, Flávio Bolsonaro, acho que era o Fabrício Queiroz, né? 2 milhões, olha, 2 milhões, tal, movimentaram 2 milhões. Aí você, na manchete, na capa, que é o que a maioria das pessoas leem, só tem essa informação, que 2 milhões passaram pela conta do Fabrício, né? Aí você vai atrás, quando é lá dentro, e lá no terceiro parágrafo, você diz que esse período é de 11 anos. Já pensou, cara? De 11 anos significa 15 mil reais por mês. Quer dizer, o grande escândalo, 15 mil reais por mês. Quer dizer, o valor, seja ele o que for, tudo bem, se está errado, tem que ter a punição. Mas nós temos também que ter o dever de dar a devida magnitude, de dimensionar o que é que isso aconteceu. Como é que isso aconteceu? Então, 2 milhões, aí o cara fala, 468 depósitos, a manchete era essa. Quando você faz, dá 4 depósitos por mês. E é bom levar em consideração que os depósitos, o fracionar daquelas histórias, é porque a Caixa, qualquer banco, eu digo a Caixa porque foi na Caixa que os depósitos foram feitos, no máximo 30 cédulas. Então, dependendo de qual é a cédula, se for a cédula de 100, você coloca 3 mil reais no máximo. Não é nem o valor. Se for de 50, não, é o número de cédula, porque é logística, é um envelope que vai passar ali, se ficar muito grosso o volume, não passa. Então, é até uma questão. E eu discuti isso com um amigo meu da Caixa, que disse, mas por que tantos depósitos? Eu disse, Gervásio, meu amigo Gervásio, porque é a Caixa que exige. A Caixa que exige. Se for cédula de 10, aí o valor é ínfimo, né? E assim por diante. É óbvio que será sempre de 50 ou 100, né? É a prática, é o que se costuma acontecer. Então, aí você vê, a Globo dá um imenso espaço. Hoje eu fui contar as páginas, né? O Globo deu 5 páginas, além da capa e dos artigos. A Folha de São Paulo, a mesma coisa. O Estadão não pude fazer, porque o Estadão não estava liberado, viu, o Estadão? Eu pago a assinatura, para as 4 horas eu já tenho esse negócio que faz parte do meu trabalho. Hoje não estava liberado. E aí dá uma dimensão, e olha só, naquela história do Flávio Bolsonaro, que foi lá quando quando deputado, né? Ele era deputado, e a investigação incluía 20 deputados. Em termos de valores, o do Flávio Bolsonaro era o 17º. Quer dizer, já é lá atrás. À frente dele tem gente do PSOL, tem gente do PT, o próprio presidente da Assembleia. Tem gente que era o presidente da Assembleia. Mas é óbvio que, na relevância, o cara é filho do presidente. Para o bem ou para o mal, o cara é filho do presidente, tem que dar o destaque mesmo. Mas só assim, lembrar, como é que você pega os números
Tem até um livro chamado How to Lie with Numbers, né? Como mentir com números. E assim como você faz manchetes mentirosas, escondendo da população, dos seus leitores, o contexto. 2 milhões de reais em 11 anos. Pega o seu salário e multiplica vezes 11 vezes 12. Né? Isso. Vezes 11, que é ano, depois vezes 12, que é a quantidade de meses. Aí quanto é que você recebeu durante 11 anos? Você terá recebido uma boa bolada também. Isso. Então, se você for 10 mil, né, lá, se 15 mil deu 2 milhões, 10 mil vai dar 1,5 por aí, né? Estou fazendo um chute, né? 1,5 milhão foi o que você recebeu em 11 anos. Aí você vai se surpreender. Puxa, eu recebi 1,5 milhão? Você recebeu, digamos, 10 mil por mês, né? Quem recebeu? Ou um lojista, quem faturou isso daí. Aí joga a história, também tem a loja. Acho que tudo tem que ser apurado. Tudo tem que ser apurado, é óbvio. Mas o que eu imagino, assim, olha a quantidade, e assim, muitas ilações. O Ministério Público acredita que uma venda de imóvel seja para lavar. Como assim acredita? Tem indícios. Como assim? Né? Não é possível que o cara tenha conquistado lucros. O negócio da loja, né? O cara até se explicou, Flávio. Loja Copenhague. Você acha que se eu tivesse a intenção de lavar o dinheiro, iria usar uma franquia? Realmente, se você é um bandido, quer lavar dinheiro, a ideia é lavar dinheiro, você abre a sua própria empresa, sei lá, abre uma imobiliária, abre uma corretora, porque uma franquia terá sempre, e outra coisa dentro do shopping, porque os shoppings auditoram, fazem auditoria. Por que fazem auditoria? Porque geralmente a loja no shopping paga pela lucratividade, pelo que ela vende. Também. Né? Tem ali o condomínio do shopping, geralmente é pelo que ela vende. Deve ter um fixo, né? Se não vendi nada, tem um fixo e paga pelo que vende. Então, como paga pelo que vende, já tem um contrato ali para dizer que se submete à auditoria da administração do shopping. Então, esta franquia, se o cara quer realmente fazer, primeiro, não vai para um shopping, ok? Bota um escritório aí num canto qualquer, uma empresa que às vezes até laranja, e os caras usam para fazer lavagem de dinheiro. Posto de gasolina, né? Posto de gasolina é muito fácil fazer lavagem de dinheiro, né? Exatamente. Não estou dizendo que os postos, né? Estou só dizendo assim como seria. Se eu fosse um bandido. Estou dizendo que se eu fosse um bandido, eu jamais iria buscar uma franquia, e dentro de um shopping. Porque tem dupla auditoria. Tem a auditoria da franqueadora. Quando você faz uma franquia, você paga royalties para isso, ainda se submete a auditorias. Isso. Porque se você paga royalties, você não pode ficar sonegando. Isso. Então você tem que abrir suas contas, e a conta também está no imposto de renda, na receita, né? Então tem a auditoria do shopping center, e até o Ministério Público está dizendo isso, tá aqui a auditoria do shopping é tanto, e não sei o que mais lá. Então não seria inteligente, se você quer lavar dinheiro, usar uma loja de franquia e uma loja dentro de um shopping. Estou querendo defender o cara? Não, estou tentando buscar um bom senso para isso daí. Esclarecer. Porque o que o Ministério Público está fazendo também são ilações. Não tem nada provado. Então, o processo está continuando, tem os indícios, abra-se o inquérito, investigue-se, e se houver provas, que seja culpado. Se não, bola para frente. Bom dia para o Auliclécio Macedo, para o Paulo Regis. Bom, dito isso, estou só dizendo assim, não vi como é que está, não sei se o Estadão já entrou no ar, está dormindo o Estadão, um dos melhores jornais do país, e um dos melhores também em termos de digital. Ainda está de ontem, quinta-feira, ainda está a operação, mas já ontem a manchete era essa, Operação Mira Flávio Queiroz e parentes de ex-mulher. Então, a denúncia que se tem contra, a acusação que se tem contra Flávio Bolsonaro... Já atualizou, Luciano, já atualizou. Aqui ainda está aqui no meu aplicativo já ainda... aparece aqui, país tem melhor novembro na geração de empregos e novos... Pronto, ok. Chegou aí. Pronto. Pois é, olha só que o Estadão já mudou. O Globo deu manchete ontem, traz de novo manchete hoje, e 4 páginas além dos articulistas. E ainda um deles está dizendo que o dono dentro daquilo dali é o Jair Bolsonaro, que ele não pode fugir, etc. Então, hoje não tinha como, porque o Estadão é mais econômico também. O país tem melhor novembro na geração de empregos em 9 anos. Isso é o que sim, interessa mesmo. Essa coisa lá está claro para o Globo e também para a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo sempre foi um jornal que fez campanha contra Bolsonaro. Não vamos esquecer disso.
fez campanha. Na campanha política eleitoral, a Folha de São Paulo se posicionou, se não a favor de Haddad, contra Bolsonaro. Tomou logo Mas partido, era né, óbvio, Luciano? né? Porque assim, Newton, lá nos Estados Unidos, os jornais são muito transparentes. São. Eles dizem, nós somos republicanos, Isso. nós somos democratas, nós defendemos tal. Assume a ideologia. Mas isso vai para a editoria do jornal. Isso não contamina Isso. o noticiário. Os fatos. Isso não contamina os fatos, não distorce os fatos para isso, como a Folha de São Paulo fez. A Folha de São Paulo fez 5 manchetes consecutivas durante a campanha para tentar derrubar Bolsonaro. E não conseguiu. Isso faz com que alguns percam, né? Reinaldo foi um despirocou, eu uso esse termo. A Folha também perdeu o horizonte, perdeu o azimuth, perdeu o norte jornalístico. E ainda mais com o Bolsonaro enfrentando a imprensa, ele gosta, é o jeito dele, é um presidente disruptivo. É uma eleição que os caras ainda não aprenderam, não entenderam como é que o Bolsonaro ganhou e como é que faz esse governo. Esse governo tinha que ser, na visão deles, um governo caquético em termos de opções. Mas Bolsonaro, preste bem atenção, Bolsonaro tem um governo da retórica e tem um governo da praxis. Você vê que ele mete o cacete, desce o cacete, faz a retórica dele. A Argentina é o exemplo mais recente. Ele, lá na campanha, ele mesmo já disse que os eleitores da Argentina estavam fazendo uma má escolha. Não foi, depois ele recuou, já mandou o vice-presidente. Isso. E hoje já estão tratando. Na prática, o governo é prático. Acabou, está tratando. Todas as coisas que ele faz retoricamente, depois ele vai... Ontem mesmo ele fez uma retórica, dizendo que esse negócio que ia ter que vetar esses 2 bilhões. A história do fundo eleitoral. Hoje ele já está dizendo, não, mas tem negócio de responsabilidade fiscal e tal, né? Então ele é um cara que vai para a retórica, mas na prática ele não é o doidivanas que aparenta ser nas redes sociais. É muito estratégico o Bolsonaro. Então isso tem exatamente um método por trás disso daí, de trazer debates, fazer debates, que é uma coisa nova. No mundo inteiro está acontecendo isso. Eu estou lendo um livro agora maravilhoso, de leitura maravilhosa, o título é grande, vai falar do caos, não sei o que do caos, é um jornalista italiano que vem tratando sobre o movimento, esses 3 capítulos que eu li, comecei agora, né? Ele está falando de como a fake news, os algoritmos vão mudar não só a sociedade, mas as eleições e tal. E vem tratando, isso não é um fenômeno só do Brasil. Na verdade, está chegando agora no Brasil. O mundo já está sob a influência dos Big Data. Movimento 5 estrelas, né? O que é esse Big Data? Esse Big Data, para você ter uma ideia, no Facebook, eu posso pegar informações aqui do Newton e do nosso meu amigo Paramoti, ou assim, de um grupo de gente heterogêneo, e eu coloco dentro do Facebook uma mensagem que vai dirigida só para esse grupo. E vou dizer exatamente aquilo que ele quer. O movimento 5 estrelas é tão assim em cima do algoritmo que ele muda de ideia. O que aquele cara faz? Ele joga um post, aí tem uma turma que vê qual foi que teve mais comentário, aí o que teve mais comentário é esse que vai para lá. É como se pesquisasse o que é que está querendo e aí vai fazer aquela história dali. E pode até mudar de ideia, se os ventos, as tendências, os trends, topics, tiverem diferentes. Mas isso é a sociedade atual, como está convivendo. Nós estamos num novo tipo de relacionamento que está acontecendo na sociedade e precisa ser entendido. E esses dinossauros ainda não entenderam o governo Bolsonaro. Ainda não entenderam como é que o Bolsonaro se elegeu. Ainda acham que foi assim, um raio que caiu nas eleições e o Bolsonaro se elegeu. Para eles é isso daí. E agora apostam em tudo, querem derrubar o cara e tentam intrigar. É só tentar intrigar o Moro, um Bolsonaro, vai fazer aquilo. Olha, o ambiente do poder é sempre um ambiente de muitas intrigas. E onde é que a primeira coisa aparece? É na imprensa. A imprensa é utilizada para isso, para dar vazão a essas intrigas e essas disputas menores de poder. Bolsonaro disse que são pequenos problemas. Em relação aos problemas nossos, pequenos problemas do filho dele. Em termos de Brasil, para ele é um grande problema. Porque o que querem mesmo é atacar, é conseguir chegar a Bolsonaro. Porque se fosse simplesmente pelos fatos em si, nós estaríamos tratando com o mesmo número, com o mesmo espaço, os demais. Há 20 deputados ou ex-deputados
dentro desse mesmo crime de rachadinha do Flávio Bolsonaro. Porque o foco é só em cima dele. Por que o COAF, na época, foi só em cima dele? Então, há também grupos de poder dentro da organização estatal que, durante esses tempos todos, essas organizações foram aparelhadas, petistas todos estão lá, e de dentro querem solapar o governo. Então, isso vai continuar, isso vai passar. E assim, se por acaso o Flávio tiver culpa no cartório, que pague por suas culpas. Claro. E que não nós, brasileiros, devemos pagar por isso. O que nós devemos e que tentaram fazer e conseguiram no governo Temer, que foi adiar, postergar a nossa retomada econômica. Outro dia até corrigi aqui o Nilton, porque houve realmente um aumento, até foi revisto, né, 1,1%. Tendo em vista os 3% negativos da Dilma, já foi você resfolegar, né? Um fôlego que surgiu para a economia. Mas não pode ser melhor porque o Ministério Público não deixou. O senhor Janot queria derrubar o governo. E, na época, o principal motivo era dois. Na verdade, dois grandes motivos. Um menor, porque o Janot queria continuar no poder, e o Temer deixou claro que foi um erro do Temer, que ele estaria fora. Poderia ter deixado ali, pode ser, não sei o que vai lá, né? Mas deixou claro que não seria ele, que ele estaria fora. Então, aí ele tentou, depois que ele viu que não poderia, ele tentou influenciar a sua sucessão. Ele queria o irmão do Dinho, do Flávio Dino, jamais a Raquel Dodge, e tentou derrubar o governo. Porque se ele derrubasse o governo, e o Maia, por exemplo, assumisse, ele voltaria como grande procurador-geral da República. E o outro motivo é porque ele também não queria a reforma da Previdência, que ia atingir com mais força o serviço público, principalmente essa casta que é o Judiciário e o Ministério Público. Principalmente essa casta aí. Olha, Luciano, é preciso que... Então, hoje nós estamos, me perdoe, Nilton, assim, claro. Tá aí ontem, eu não vi a entrevista da Globo News, que até meu amigo me perguntou, e o Paulo Guedes exalando o otimismo, né? O Brasil vai voltar a crescer, em 2021 a retomada, e depois vamos crescer. Puxa, quem é que vai segurar o Bolsonaro? Então tem que derrubar esse homem, né? De todos os jeitos. Não vão conseguir, me perdoe. O desespero da negrada, expressão bem cearense, né? O desespero da negrada é grande, tá certo? Porque as esquerdas estiveram no poder, tiveram a grande oportunidade de tudo aquilo que diziam anteriormente a chegar ao poder máximo do país, de fazerem diferente e melhor, e não fizeram. E agora que, como você bem disse, nós estamos diante de um governo disruptivo, um governo, como já muita gente fala, que é um governo que tem um caráter altamente reformista, porque o Brasil precisa realmente passar por N reformas, e uma das reformas que eu considero muito importantes é a reforma política. Para mim, é a mãe de todas as reformas. Por quê? Porque a política, quer queira ou não, ela tem influência sobre nossas vidas. Bem ou mal, ela tem influência, tem repercussões sobre nossas vidas, tá certo? De maneira que o Brasil está vivenciando um momento em que a sociedade brasileira, os brasileiros de bem, como diz o Vicente Alencar, e eu endosso essa expressão, aqueles que querem que o Brasil mude para que se torne uma nação mais justa, mais igualitária para todos, o Brasil vai ter que continuar nessa passada, nessa caminhada, e o presidente Bolsonaro tem esse papel. A economia, com certeza, em 2020, ela vai retomar de maneira mais acelerada o crescimento, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Muito do que foi feito este ano é exatamente no próximo ano que nós vamos começar a sentir os efeitos. A reforma tributária, a reforma fiscal é importante, a reforma quanto ao Pacto Federativo também é importante. Eu queria muito que no Brasil o número de municípios fossem reduzidos à metade, mas é uma utopia, é um sonho meu, porque é um absurdo o que está acontecendo no Brasil, né? Tantas prefeituras sem condição de serem prefeituras, e o povo sustentando esses poderes municipais constituídos, e não se beneficia a população, a municipalidade local em nada. Essa semana aí o escândalo de uma prefeitura
Parece que lá no estádio de Goiás, quer dizer, 27 camaradas presos em fila. Câmara Municipal. Câmara Municipal, isso foi em Minas Gerais. Minas Gerais, pronto. Dos 27 vereadores, pronto. 20 foram para a cadeia. A gente assiste tanta coisa, lê tanta coisa, que às vezes a gente embaraça a memória. Quer dizer, aquilo ali é um retrato do que acontece no Brasil, tá certo? De norte a sul, de leste a oeste. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso? Então, quer dizer, nós, cidadãos, que com o nosso trabalho, pagamos nossos impostos em tudo que se consome de produtos e de serviços, estamos bancando essa corja de políticos ladrões corruptos que vão para dentro das prefeituras, que vão para dentro das câmaras municipais, das assembleias legislativas, do Congresso Nacional, com o intuito único e exclusivamente de promover o bem? Não, de se dar bem, de se completarem, em última palavra, de roubar. Bom dia para o Tani Menezes, para o Márcio Oliveira, bom dia, querido, aqui no Caiçara, Sobral, na sintonia. E Delberto Gugel, a esquerdalha vai espernear até 2022. Osmar Mesquita, bom dia. Primo, estou em Icó. Grande abraço, amigo. Olá, Clever, sempre na sua escuta. O Gabriel Assis, bom dia. Antônio Marcos, vamos ajudar ao Brasil se livrar dos políticos corruptos. Viva o Brasil e cadeia nos corruptos. Simão Oliveira, Djalma Oliveira, Auriclécio, um bom dia para todos vocês. E também para o Ricardo Gomes, aí da Assunção, dizendo que o som está limpo. Um abraço, Ricardo. Ricardo. Ele está mandando um abraço para o Nilton, para toda a equipe aqui. aqui. Um bom dia para Cleide Chaves também. A nosso querido, no grupo de ouvintes aqui, tem gente lembrando, João Lima, que esse vagabundo da ordem, presidente da ordem dos advogados, estava entre aqueles recepcionando o terrorista Batiste, né? É dessa laia aí. Bom dia para Catarina Soares, a Sandra Cabral, bom dia, Luciano Cleber, Nilton Mourão, Walter Lam, bom dia a todos, Rodrigues de Itapipoca, bom dia, Oriane César, também um abraço para você. Um grande abraço para todo mundo. Vamos correr, porque tem uns assuntos aqui para falar. Luciano, lá em Minas Gerais são 814 municípios, né? Já pensou se o meu sonho acontecesse de reduzir a metade, ainda ficariam 407. Bom, o Jaime Cândido está dizendo que o Luciano e o Flávio Bolsonaro fez um vídeo ontem, rebatendo as manchetes contra ele. Foi. É esclarecedor, vale a pena assistir. Eu não vi. Também Tá? Mas o que eu vi, e assim, umas coisas interessantes a gente conversar, que logo depois teve a Lava Jato, que é federal, batendo nos cornos do ex-governador da Paraíba, que é do PSB, e fazia uma conexão com o governador do Rio de Janeiro. Ricardo Coutinho, né? Isso, prefeito de João Pessoa. Batia num cara também que ajudou, que deu grana lá para o governador. No outro dia, aparece um juiz cuja mulher trabalha para o governador do Rio de Janeiro. Então, essas conexões também a gente tem que levar em consideração. Mas não estou só dizendo assim, são considerações, são conexões que a gente precisa analisar. O Márcio Oliveira, Luciano, onde está Ciro Gomes na reforma da Previdência Estadual? Pois é interessante, reforma estadual, passou 9 dias. O Jornal Povo diz 10 dias e o Diário diz 9. Eu acredito no Diário, acho que o Diário é mais jornal. Com todo respeito ao Jornal Povo, por que eu digo isso? Houve confronto com servidores e o Jornal Povo só veio dar esse confronto um dia depois. O Jornal Diário do Nordeste trouxe vídeos já com a cobertura online, explicando como é que estava o clima dentro da Assembleia Legislativa. O Jornal Povo abafou esse clima, não explicou para os seus leitores que havia uma revolta dos servidores públicos. De início, eu quero dizer, eu sou a favor dessa reforma, ok? Mas tenho que fazer esses comentários. Hoje, o Jornal Povo fala desse confronto mais de leve e trouxe uma página, como disse o Nilton, e o Diário trouxe muito mais informações. Pelo Jornal Povo, você não sabe como votaram os deputados, porque esconder isso é uma coisa transparente, legítima. O Jornal Povo não teve espaço para isso. O Diário trouxe. E é bom lembrar, o seu Carlos Felipe, do PCdoB, da base aliada, foi o único a votar contra. Aliás, já se fala, como está nos bastidores do meu amigo Inácio Aguiar, do Diário do Nordeste, jornalista competente, rapaz jovem, uma promessa do jornalismo, já é um concreto, né? Mas é um cara que vai crescer ainda dentro do jornalismo cearense, está dizendo que já tem aí uma ameaça nos bastidores para retirar o ex-senador da CECITES, que é do PCdoB, porque o Carlos
Felipe, não só votou contra, como tinha apresentado outras propostas que fez com que aumentasse um pouco a tramitação. Olha só, aumentar. O governo Bolsonaro levou 9 a 10 meses para aprovar essa reforma. Aqui, o senhor Camilo levou 10 dias. Eu estou com o doutor Camilo. A reforma é necessária. O que eu deixar claro é a incongruência. Os deputados petistas que fizeram aí um teatrinho para dizer que era contra, enfiaram seu rabinho entre as pernas e todos votaram a favor da reforma, que é semelhante, sim, à reforma do Bolsonaro. O principal ponto da reforma é a idade mínima, que é a mesmíssima lá do Planalto. Até mais cruel daqui, porque a mulher aumentou em 7 anos. Aqui os homens podiam se aposentar com 60, hoje só 65. As mulheres com 52, hoje passou para 55, hoje passou para 62. 7 anos a mais. O que houve de diferença? Umas coisas cosméticas. O pedágio, por exemplo, se você está para se aposentar, lá na reforma do Planalto, se você já estava próximo de se aposentar, se faltava, digamos, 2 anos para se aposentar, você passaria a se aposentar daqui a 4 anos, dobrava. No governo do Estado, que tem mais condições de fazer isso, se você faltava 2 anos, passa para 60%. Então, você passaria, não seria mais, você passaria os 2 anos que faltava, mas talvez 1 ano e alguns meses. 1 ano e meio, né? Um pouco menos que isso, assim, de cabeça, um cálculo de cabeça. 1 ano e 3 então, meses. E o que acontecia? Na pensão, estou falando dos pontos básicos de diferença. Na pensão por morte, a viúva ou o viúvo ficaria com 50%. Mesma coisa no Estado e no Planalto. A diferença é que, se tiver filho, a reforma federal acrescenta 10% e a estadual acrescenta 20%. No mais, a mesma coisa. Não adianta o senhor Mauro Filho berrar contra o capitão Wagner, que o capitão Wagner cobrou isso que o ouvinte está cobrando. Cadê Ciro Gomes? Cadê o PDT, que fechou questão? O PT, que votou contra a reforma e votar agora a favor? Sejam congruentes. O deputado André Fernandes, que muitos chamam de imaturo, votou a favor da reforma. Foi congruente. Mas a favor do governo, porque ele foi a favor da reforma federal, foi a favor aqui da estadual. Isso se chama coerência, isso se chama congruência. Bom dia para o Márcio Oliveira, que estava cobrando o Ciro, né? José Basílio, parabéns pelo seu programa. O PT é igual a Mandacaru, nem dá sombra e não dá sombra nem dá encosto. Dr. Paulo Roberto Soares, a imprensa esquerdista, os políticos sacatrapas são os maiores cabos eleitorais do presidente Bolsonaro para 2020. Como você disse há pouco, ainda não captaram. 2020, 2020 são as eleições municipais. Bolsonaro vai se recandidatar em 2022. Mas está aí. Eleições 2000 tá na porta. Na verdade, essa história do Camilo aí é as eleições. Por que a Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, não apresentou a sua reforma da Previdência? Puramente por questão política. Sabe que vai se desgastar. O candidato do prefeito, isso é uma pesquisa ontem, o candidato do prefeito não chega a 2%. O candidato que se fala, seja do prefeito, o capitão está com 45%. Embaixo tem Luiziane com 14%, Luiziane com 14%, o Heitor Ferrer com 14%, o Rosiano com 8%. Então o capitão está nadando de braçada aí. Mas isso é só uma pesquisa de agora, né? Eu já vi muita gente começando assim e ficar em 4º lugar. Aconteceu com a Patrícia. Muita água vai rolar. Patrícia, eu trabalhei na campanha dela, então eu acompanhei de perto. Ela partiu com 40 e poucos por cento na frente, terminou em 4º lugar. Foi. Então, isso não quer dizer muita coisa. E, aliás, eu quero dizer aqui uma novidade e uma profecia. Então, anotem aí. Não sou muito de fazer isso, mas, assim, pelo que eu vejo, pelo que eu conheço política. O jornal O Povo, principalmente, especulou que Geraldo Luciano estava fora do páreo. Ele saiu do grupo lá do M. Dias Branco, e ele saiu porque ele afirmou que tinha um sonho de prestar serviço, não mais apenas para os conglomerados, né? Então, eram gente já muito rica,
e o Geraldo Luciano ajudou a trazer mais dinheiro para esses milionários, né? Então ele tinha um sonho de, puxa, aquela história da missão, tinha um sonho de prestar um serviço como empreendedor para a sua cidade, para a cidade de Fortaleza, que na minha visão todos nós ganharíamos. Estamos precisando desse upgrade na capital cearense. E foi anunciado pelo Jornal Povo, meu querido amigo, grande jornalista Jocélio, competente, foi quem deu o furo, dizendo que ele estaria indo para a vice-presidência do grupo Apivida. O próprio Jocélio disse que... Bom dia para o Marcelo Reis, fazendo a caminhada aqui no Caiçara, em Belo Horizonte, escutando vocês via aplicativo. Bom dia, garoto. Um abraço aí para vocês de Minas. Bom dia para o Joelson Moura, em 2 do grupo FG perde, Sobral ou Fortaleza. Em um dos 2, o grupo FG perde, Sobral ou Fortaleza. Para frente, para ver como é que vai dar. Mas o que eu quero dizer, para todos, deixar bem claro, Geraldo Luciano está no páreo, entusiasmado com sua candidatura, ao contrário do que as especulações do jornal Povo, principalmente, quiseram deixar claro, né? Quiseram transparecer. Meu amigo Jocélio, a primeira coisa que ele disse foi: está fora do páreo, vai para o Apivida, está fora do páreo. Você não viu nenhuma nota do Apivida até agora? Não. Falando disso daí. Não. Então tem muita especulação e, obviamente, tem muita gente que não quer que o Geraldo Luciano seja o candidato. E eu acho que o Geraldo Luciano, que está com 2% nas pesquisas, será, sim, um candidato competitivo. E pode ser que seja o futuro prefeito de Fortaleza. Pode ser. Estou dizendo isso hoje, quando ele tem 2% na pesquisa, na primeira pesquisa que saiu. Isso aconteceu também com a Luiziane. Ela partiu com 2% e se elegeu prefeito de Fortaleza. As circunstâncias são outras. Claro. Por que eu digo isso? O capitão Wagner hoje está lá em cima. Mas muita gente ainda acha que o capitão Wagner é aquele cara que tem o apoio do Bolsonaro. E, aliás, o PT acha que o apoio de Bolsonaro é ruim. E quando, por exemplo, o Guilherme Sampaio, 2%, tenta colocar um carimbo que capitão Wagner é o cara do Bolsonaro. Não será. Porque o capitão Wagner, a meu ver, cometeu um equívoco, é um dos mais competitivos nomes, e talvez por causa disso, para tentar não chamuscar a sua imagem, votou contra a reforma da Previdência de Bolsonaro. Para mim, isso é um erro. E eu acho que vão cobrar dele. Em vez de cobrar porque ele votou, eu acho que vão cobrar por que ele não votou. Por que os outros votaram? Por que todos aqueles que estavam com o Bolsonaro votaram e ele não votou? É como se fosse uma traição. E as pessoas não perdoam essa traição. Então, quando isso for colocado na campanha, eu acho que vai ser uma coisa negativa para o capitão Wagner. E se o capitão fez isso, Bolsonaro estaria sem candidato em Fortaleza. Concorda comigo? Isso. Há um movimento aí da Aliança, né, pelo Brasil. Aliança pelo Brasil. E o governo Bolsonaro vai tentar apoiar candidatos por aí. Então, Fortaleza estaria sem candidato. Dizem, eu ouvi falar, que hoje o capitão Wagner estaria se encontrando com o Bolsonaro lá em Brasília. Tinha tentado uma audiência, lá soube que iria conversar com o Bolsonaro. Certamente vai levar sua pesquisa eleitoral debaixo do braço, que acabou de sair, e pediu apoio de Bolsonaro. Eu acho que ele se agastou com o presidente, e eu tenho a impressão que ele não terá o apoio explícito do presidente Bolsonaro. Então, qual desses candidatos que estão postos poderiam ter o apoio de Bolsonaro e fazer a diferença? A meu ver, Geraldo Luciano. Geraldo Luciano. PT não vai ter. Os RC não vai ter. Então, dos candidatos competitivos que estão aí postos, embora alguém vai me dizer que 2% não é sinal de competitividade, mas eu acho que o Geraldo não colocou o seu nome ainda. É assim, né, que se começa não a é caminhada, conhecido, né? não é conhecido. É. Capitão Wagner tem um recall maravilhoso. Competiu bastante aí na prefeitura, boa votação, e teve bem mas eu acho que para prefeito, talvez as pessoas imaginem assim, está na hora de escolher uma pessoa que não seja exatamente um político. O capitão Wagner já é um político bem, né, colocado. E assim, agindo de forma que não vou fazer isso para não tal, como agiu da reforma. Acho que ele pisou na bola, porque não votou pela reforma. Então isso vai ser uma coisa que vai acompanhá-lo
na campanha. Mas, obviamente, é possível que ele chegue no segundo turno. E aí, assim, quais são as forças que vão apoiar ou se contrapor a capitão Wagner? Então, eu acho, aqui volto a dizer, acho que Geraldo Luciano vem aí, e se ele contar com o apoio do presidente Bolsonaro, será um dos candidatos dos mais competitivos. Se não contar com o apoio do Bolsonaro, eu acho que nem candidatura tem. Porque ele não tem musculatura ainda política, ainda é pouco conhecido nas periferias, Claro, né, de Fortaleza. Claro. Ele é bem aceito na elite, mas ele precisa chegar lá. Um homem do mundo empresarial. Eu estou fazendo hoje uma profecia, né, assim, de que, primeiro, uma informação. Isso aqui é fato. Geraldo Luciano continua no páreo e entusiasmado com a sua candidatura. Obviamente está dependendo, eu tenho a impressão que ele ainda não divulgou por isso. Eu acho que deve estar negociando aí um apoio com o presidente Bolsonaro, porque tem muita gente que eu conheço da área do Bolsonaro que quer que o presidente apoie Geraldo Luciano. Então, se houver esse apoio, Geraldo Luciano não só está no páreo, mas será um dos mais competitivos e, na visão de alguns, o futuro prefeito de Fortaleza. Olha, o ano que vem promete em todos os sentidos, e na política principalmente. Então, assim, eu acredito que o capitão Wagner também errou no aspecto. Na minha opinião, o capitão Wagner não era para ter se lançado deputado federal, era para ter ficado mais um mandato como deputado estadual, consolidar o seu nome aqui no âmbito local, estar mais próximo da população, do eleitorado dele, porque quando você vai para Brasília, você fica dividido. Então, na minha opinião, Luciano, o capitão Wagner, como muitos dos políticos, se apressam, né? E tudo na vida tem um time, tem um momento certo. Então, eu creio que o capitão Wagner, ele realmente se desgastou com a história de votar contra a reforma da Previdência, quando ele poderia ter sido proativo. Aliás, o erro das esquerdas também, que de querer boicotar, esculhambar o governo, que tudo com relação à reforma da Previdência nada prestava. Poxa, se não dá para você realmente derrotar uma tese, uma proposta como a reforma da Previdência, procurar-se vir com emendas e aprimorar a proposta, mas isso não aconteceu em âmbito federal. E aqui no local, sobre a reforma da Previdência, os servidores públicos ficaram, assim, surpreendidos com a postura do governo do Estado, com essa proposta de reforma da Previdência Estadual, quando o tempo limite vai até 31 de julho de 2020, e, portanto, impossibilitando o diálogo, a comunicação que sempre o governo do Estado procurou ter com as lideranças dos servidores do Estado, o ASPEC e os sindicatos das categorias, de maneira que todo mundo foi tomado de surpresa. Um tema como esse, muito importante, que as decisões, bem ou mal tomadas, bem ou mal discutidas, têm reflexos na vida das pessoas, na vida dos servidores, para o resto da vida. Essa é que é a verdade. Então, a grande frustração e o grande, assim, sentimento dos servidores públicos do Estado é que jamais o governo do Estado precisava ter agido assim, dessa maneira impositiva, e por agir de uma maneira impositiva, é uma coisa que poderia ter sido discutida e tratada na próxima legislatura de uma forma positiva, lamentavelmente foi da maneira como foi. E aí, né, 34 votos a favor, Luciano, 2 abstenções. Isso é o diário ou o povo? É o diário. O povo falou 33, então foi 34. Se o diário fala 34, eu acredito, mas no diário. 34 o votos povo a falou favor, 33, o povo. 34 votos a favor, 2 abstenções, que, aliás, eu não entendi a abstenção do delegado Cavalcante, sabe, Luciano? E a do apóstolo Luiz Henrique. E voltaram... Não, mas não teve abstenções, não. Não, aqui tem... Não, ausentes, aliás. Ausência, perdão. Porque está muito o amarelinho aqui, me confundiu. Ele fez uma cor, né? Ausentes o apóstolo Luiz Henrique e o delegado Cavalcante. Não entendi a ausência desses 2 senhores parlamentares. Mas eu acho que o delegado não estava ausente. Acho que ele votou, foi contra. Aqui está circulado como ausente, porque os contra, Luciano e ouvintes, são o deputado Carlos Felipe, PCdoB, que você já se referiu. Me perdoe. O delegado não estava ausente. Estava, não? Não.
Tá aqui, que aqui tá mais claro, certo? Tu tá no papel? Estou no papel. Aqui tá mais claro no... Como é que tá aí? Então, o apóstolo Luiz foi ausente, Ah. e o apóstolo Luiz foi assim, a ausência dele foi proposital. Foi, né? Ia ter a votação, ele se esconde, e depois ele volta, certo? Vixe, foi lá no banheiro. Se escondeu. O apóstolo Luiz não votou, aí teve a votação, aí depois da votação ele volta para o plenário e vai votar o PLC. Então, ele não votou a PEC, mas votou o PLC. Rapaz, sei não. Então tá aqui, você tem razão, o delegado Cavalcante se ausentou. Aqui não teve abstenção. Segundo, se ausentou. segundo é assim, a favor, ausente ou contra. Então o apóstolo Luiz e o delegado Cavalcante ausentes. Isso. O Davi Duran, o doutor Carlos Felipe, Fernanda Pessoa, o Heitor Ferrer, o Nelinho, o Renato Rosendo e o soldado Noélio, assim como o Vitor Valim, votaram contra. E o Salmito também não estava presente. O Salmito também. E o Sarto não votou, né? Que era presidente. Exatamente, estava presidindo a sessão. Então, assim, os servidores públicos, a grande frustração foi a maneira como a coisa se deu, não propiciando o espaço devido pela importância da matéria. Eu sou a favor da reforma, tá certo? Porque a reforma é necessária, mas, assim, tudo poderia ser discutido às claras, poderia ser melhorado, até porque, Luciano, existe dentro do conjunto dos servidores públicos do Estado do Ceará e também federal, tá certo? Uma parcela daqueles concursados de concursos lá de 89, 90, até concursos de 2000, que ficaram assim, boiando, se é uma regra de transição clara, e ficariam muito prejudicados se nessa hora não fosse aproveitado para tentar enquadrá-los numa regra que pudesse dar a eles uma transição mais clara. Porque há situações em que, na verdade, o servidor vai ter que contribuir ainda mais por 15 anos para poder alcançar a aposentadoria, porque não ficou uma regra de transição. Então, isso é uma balela, essa história de dizer, mas a reforma daqui do Ceará foi melhor, vírgula. Foi muito pior do que a reforma federal, nesse aspecto que o Mourão falou. Não teve tempo. Não foi melhor porque não houve foi goela abaixo, não teve discussão. Não teve... Ainda ficaram com a historinha de que uma emenda coletiva amenizou. Eles tentam amenizar a situação deles de desgaste. Eu volto a dizer, eu sou favorável à reforma porque é necessária. Não é porque a gente gosta de fazer o mal, não. Porque é necessária tanto para o Estado, quanto para o município, quanto para o governo federal. E do governo federal trata do serviço público e também do privado. Aqui no Estado é só do servidor público. Porque regime próprio de previdência, né? E outra coisa, né? A PEC paralela no Congresso nem foi concluída, né, Luciano? Pois é, podia também aguardar um pouco. Se tinha um prazo até julho, podia ser que o Congresso desse conta disso daí. Então, assim, um comportamento como se o mundo fosse se acabar. E não só isso. Na PEC, na reforma lá, 7,5% os mais pobres, né, pagam 7,5% de contribuição. Isso. Aqui no estado do Ceará já era 14%. Já parte de 14%. Outra coisa que o senhor Mauro Benevides Filho, quando gritou para se contrapor ao Wagner, esqueceu, omitiu, de que aqui no Ceará já se cobra, já se paga um percentual, a Previdência, a cota para a Previdência, a contribuição para a Previdência, de 14%, quase o dobro da base que é no governo federal. Esquece um bocado de coisa. Esquece de que aqui foi goela abaixo, não teve discussão. E esquece também que aqui ficou intocada a aposentadoria dos parlamentares, enquanto que a federal mexeu também com os parlamentares. Aqui não. Uma série de contradições. Algumas coisas piores ainda aqui do que de lá. Que, assim, o sentimento de frustração, mesmo, dos servidores públicos é muito grande mesmo. Agora, olha a gracinha do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Ele teve agora, deu uma entrevista no Sistema Verdes Mares. Aí foi cobrado, cadê a reforma da Previdência? Não, é porque isso é planejamento e deveria ser no início da gestão. Nada disso. Não quer é o desgaste político. Sabe por quê? O senhor prefeito acaba de aprovar também goela abaixo nos vereadores de Fortaleza, subservientes até a alma. É lamentável ver tamanha subserviência na Câmara de Vereadores em relação ao Executivo, quanto
na Assembleia Legislativa em relação ao Executivo. Não tem um macho para dizer, puxa, para aí um pouco, vamos conversar aqui sobre isso. Vamos convagar. Só teve o Carlos Felipe lá na Assembleia, né? Porque é da base. O Roseno já gritava, mas não é da base. Alguém para chegar e dizer, calma, governador, calma, prefeito. Vamos aprovar. Nós temos os votos necessários. Mas vamos fazer de uma forma que não seja tão truculenta. Vamos dialogar. Inclusive, o governador Camilo é o homem do diálogo. O homem do diálogo. Todo mundo estranhou isso. Veja bem, eu tenho certeza que isso não é dele, é dos próprios parlamentares que vão fazer logo, porque quanto mais tempo demora, pior para nós parlamentares. O governador está dele. Se elegeu e tem aprovação. Eu acho que é um bom governador. Com certeza. O nome, tanto de governo quanto pessoalmente. O governador Camilo Santana tem feito um homem que honra compromissos. Excelente. Honra compromissos. Honra compromissos. Por exemplo, havia um compromisso de apoiar o Unísio. Não estou dizendo que eu sou favorável contra o Unísio. Eu estou falando de hombridade, de honradez. De honradez. Por exemplo, o senhor Roberto Cláudio é quem foi bater a porta do Eunício quando presidente do Senado, e o Eunício abriu as portas e botou. Hoje está cheio de obras em Fortaleza, muitas delas por causa de Eunício Oliveira. Exatamente. Quando vem a campanha, o senhor Roberto Cláudio trai o homem. Trai o homem. Cid faz um apoio meio para lá e para cá, Ciro desce o cacete. E quem teve a honradez? Camilo Santana. Quem manteve-se digno na história. Eu tinha um compromisso com ele e vou manter. Foi. E não foi subserviente quanto é subserviente à Prefeitura de Fortaleza. Então, o senhor Roberto Cláudio, que disse que isso é para início de gestão, aí manda, aprova goela abaixo, uma reforma administrativa para aumentar de 5 para 8, se não me engano. De 7 para 12 prefeiturinhas. Um aumento de 5, né? Ficaram em 12, agora são 12. Isso é coisa que se faça em final de gestão? Isso é planejamento, Roberto Cláudio? É óbvio que isso daí é uma coisa politiqueira, em fim de gestão, que quer fazer o seu sucessor. Para acomodar interesse. Botar mais gente para ver se traz mais voto. Não tenho dúvida em relação a isso daí. Aliás, por falar nisso, tinha que... E outra coisa, Luciano e ouvintes, eu gosto desse slogan quando eu escuto a FM Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a Casa do Povo. Ontem e anteontem, o povo não pôde entrar nas galerias da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O povo ficou do lado de fora, segregado, relegado. Então, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ontem e anteontem, negou esse slogan. Tá bom de repensar o slogan, viu? Não presta mais. Pois é. Então, as galerias são feitas para quê? Não presta mais, não. Para quê? Derruba aquelas galerias. Porque é só você filtrar, bota. Olha, cabem tantas pessoas na galeria, vão entrar tantas pessoas, negocia com o sindicato, com quem, e entra e fica lá. Se por acaso houver a balbúrdia, diz, olha, gente, lamentavelmente, eu vou evacuar porque vocês não deixaram. Mas já se antecipa. Não, povo, aqui não. Nós não queremos isso. E quer que eu lhe diga mais? De todas as reformas administrativas acontecidas no Nordeste brasileiro, a maioria dos estados, o máximo que estão fazendo é aumentar a alíquota para 14%. Pois é. Bom, Everardo, bom dia de Messejana, o rei do gás em Messejana. Olha aí. Bom dia também para o... se não for boato, isso que vocês vão ganhar a partir de 2020. Aí manda aqui um negócio que eu não consigo nem abrir. Não dá para mandar essas coisas assim, né? Porque, cadê aqui? O capitão sempre, Assis Amorim, por que vocês estão contra a votação do Estado? Ele não é igual de Bolsonaro? Não estou entendendo. Era para debater o quê? Para mudar o quê? Incoerência? O Amorim, eu tenho, assim, o maior carinho por ele, mas parece que não ouve bem. Porque eu repeti aqui, reiteradas vezes, que eu sou favorável à reforma. Eu também, não sou contra a reforma. Nós dissemos aqui várias... Amorim, abre os ouvidos. Pelo amor de Deus. Foi uma das primeiras coisas que eu disse aqui, é que eu sou favorável. Agora, que tem que dialogar, sim, tem. Bolsonaro dialogou durante 10 meses, seu Amorim. Acorde, homem, você está dormindo ainda. Podia dialogar, podia discutir várias coisas, tornar a reforma melhor. E outra coisa, não existe o consórcio dos governadores do Nordeste, era a grande oportunidade do consórcio dos governadores do Nordeste, dar um grande exemplo para o Brasil. Nós fizemos aqui uma reforma da Previdência muito melhor do que a federal, por isso. Mesmo. Aí o coitado do seu Amorim diz, olha, o capitão sempre foi a favor de uma reforma previdenciária. Jamais! O senhor está completamente equivocado. Acorde, homem. Apenas não concordava com alguns pontos, por isso votou contra. Mentira. Me perdoe. Mentira. Quem fez isso foi Camilo Santana.
Camilo Santana, desde o início, se postou contra o BPC e outros pontos lá. Quando esses pontos foram retirados, aí Camilo se sentiu a cavaleiro de apoiar a reforma. Foi. Exatamente o contrário do que fez o capitão Wagner. O capitão Wagner poderia ter feito isso que o Camilo fez. E nós elogiamos até o Camilo em relação a isso. Olha, não, como tirou isso, aquilo, outro, então eu vou votar. Para vocês, que quem não for 100% Bolsonaro, querem derrubar, não estou querendo derrubar ninguém. Eu fiz uma análise que o capitão Wagner não terá o apoio de Bolsonaro por causa dessa incoerência dele. Então, senhor, por favor, acorde. Não põe na nossa boca o que a gente não disse, nem na nossa mente, né? O que a gente não pensou. Deixa eu dar um bom dia aqui. Teve gente que mandou aqui um negócio que eu achei interessante, do Rodrigo Nóbrega. Só que eu não estou mais encontrando aqui. Encontro já. Enquanto isso, um bom dia para o Haroldo Evangelista, o Ronald Souza. Você em previsão de quadra... Amigo, não me venha com essa expressão de quadra invernosa, que eu acho um horror. Para mim é inverno. Se bem que quadra invernosa é menos mal do que quadra chuvosa, né? Eles querem mudar o nome de inverno para quadra chuvosa. O invernosa ainda vai lá. Mas deixa eu ver aqui uma coisa que achei interessante. Luciano, conspiração de esquerda e defesas intransigentes do Bolsonaro e companhia à parte. Não daria para fazer uma leitura do ilícito envolvendo Flávio Bolsonaro com uma prática antagônica do ideário da nova política, até porque isso é algo que a velha e corrupta política já faz há tempo. Já fizemos isso, né, amigo? Ela disse que se tiver, tem que pagar e acabou-se. Agora eu faço também a leitura de que está em cima do cara, além do que é. Porque todo mundo faz essa rachadinha. Não é porque todos façam que deixa de ser crime, ok? Mas por que é só em cima do cara que tem essa pancada? E o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, o volume de dinheiro é um absurdo, um exagero, que eu não estou lembrando aqui, um negócio que nem se compara. Mas, enfim, isso não é só prática da Alerj. Pronto, está aqui. É do Rodrigo Nobre, que ele fez uma postagem que eu achei interessante. Em 2020, o orçamento de Fortaleza será de 8 bilhões e 900 milhões. Boa parte desses recursos servirá para custear as 38 secretarias municipais. Apenas no gabinete do prefeito Roberto Cláudio, já são mais de 1.000 cargos comissionados. Melhor parar por aqui para não ficar mais indignado, é o que disse isso. Marcílio Aires, um grande abraço para você. Essa famigerada reforma foi elaborada pelo Mauro Filho, amando todos de quem já sabemos de quem são. A Roseli, um abraço. O Márcio Oliveira está dizendo que, Luciano, a escola de samba em Sobral está sendo punida porque o presidente da escola não pagou IPTU. Mas ele nunca tinha pagado na Escola Unidos do Alto do Cristo. O que a escola tem a ver com coisa pessoal? Pois é, tem essas perseguições, né, que a gente já sabe como são. Bom dia, Roseli, bom dia, Sandra Cabral. 6h57, hora da gente entregar aqui a conexão, desfazer a conexão entre a Rádio Assunção Cearense aqui em Fortaleza, no programa A Hora da Notícia, e a Rádio Paraíso FM, lá em Sobral. Daqui a pouco nós temos aqui na Assunção nosso querido Carioquinha, com seu Bom Dia Fortaleza, e aí em Sobral retoma o comando de Olho na Cidade, o grande comunicador Assis Nascimento, ao lado de Ricardo Gomes, meu querido, meu amigo, um grande abraço, um dia bastante proveitoso, bom fim de semana, vem aí Carioquinha, um grande abraço e até segunda-feira, com a graça de Deus. Um santo final de semana e até segunda-feira, um abraço a todos. Bom final de semana, menino.